Hoje eu quero falar com você sobre o Deus que vai adiante de você. Todos nós enfrentamos situações em que não vemos saída, os obstáculos parecem grandes demais, o problema já dura tanto tempo, o sonho parece impossível. Foi assim que os israelitas se sentiram. Eles estavam a caminho da terra prometida, mas tinham todo tipo de inimigos se levantando contra eles, oposição de todos os lados. Sentiam-se sobrecarregados, em minoria, inadequados, no natural, não tinham chance alguma, mas Deus disse a eles em Isaías, capítulo 45, versículos 2 e 3: Irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro, para que saibas que eu sou o Senhor, o teu Deus, aquele que te chama pelo nome. E talvez você tenha grandes obstáculos diante de si, situações na sua saúde, nas suas finanças, em um relacionamento, e não veja como isso pode se resolver. As probabilidades estão contra você. Mas Deus está te dizendo hoje o mesmo que disse a eles: eu vou adiante de você e vou nivelar essas montanhas. Seja lá o que estiver tentando te impedir, uma montanha de enfermidade, uma montanha de vícios, uma montanha de depressão, pode parecer intransponível para você, mas não é páreo para o nosso Deus. Um toque do favor dele e essa montanha será transformada em terra plana. Isso significa que você não vai nem precisar escalar. Vai ser mais fácil do que você pensa, você não vai precisar lutar, se esforçar, se preocupar ou se desgastar. Deus vai aplainar tudo. Pode até parecer uma montanha agora, pode parecer intimidador, mas não se preocupe, está prestes a se tornar terra plana. Na Escritura, a palavra usada para o poder de Deus, na língua original grego, é dunamis, é de onde vem a nossa palavra dinamite. E você sabe o que a dinamite faz? Ela derruba estruturas, limpa tudo que estiver no caminho. Esses obstáculos na sua vida, essas montanhas que estão te segurando, eu consigo ver agora mesmo Deus colocando a dinamite no lugar. Ele está prestes a acender o pavio. Você tem sido fiel, tem dado, tem servido. Prepare-se para algumas explosões. Deus está prestes a nivelar algumas coisas. Uma explosão de boas oportunidades, uma explosão de cura, uma explosão de liberdade. Aqueles obstáculos que te seguraram até agora estão prestes a ser destruídos. Deus diz que Ele vai nivelar suas montanhas, não abrir um túnel por dentro, não criar um desvio em volta, nem mesmo apenas te dar força para passar por cima. Deus vai fazer algo sem precedentes, algo extraordinário. A Escritura em Isaías capítulo 45, versículo 3 diz: para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus. Deus quer que você saiba que Ele é todo-poderoso. Ele vai realizar coisas na sua vida que não deixarão dúvidas. Foi a mão de Deus e não só você vai saber, mas todos ao seu redor também vão saber. Quando Deus abriu o Mar Vermelho e os israelitas passaram em terra seca, Faraó e todos os seus homens souberam que aquele era o Senhor, o Deus deles. Quando Lázaro foi ressuscitado dos mortos, por onde ele passava, as pessoas ficavam maravilhadas com o Senhor, o seu Deus. Deus quer te dar provas, algo que ninguém pode contestar, você não teria conseguido por conta própria, você não tinha o talento. O laudo médico dizia que você não estaria mais aqui, ou talvez todos os seus parentes tenham vícios, e você deveria ter seguido o mesmo caminho. Mas o Senhor, seu Deus, te chamou pelo nome. Ele foi adiante de você e nivelou aquelas montanhas. Agora, todos podem olhar para você e ver a bênção de Deus na sua vida. Deus quer fazer de você um exemplo da sua bondade. E talvez você já tenha experimentado o favor dele no passado, mas ainda não viu nada.
Deus tem bênçãos explosivas que vão te lançar para um novo nível. E é bom lembrar das grandes coisas que Deus já fez. Mas Ele não quer que você viva apenas de vitórias passadas, sempre falando sobre o que aconteceu na infância, sobre o que Deus fez há 30 anos, tudo bem, mas Deus está prestes a te dar algo novo para contar. Ele está prestes a te dar vitórias frescas. Isaías, capítulo 45, versículo 2, disse: Deus quebrará portões de bronze e cortará trancas de ferro. Isso significa que coisas que te seguraram por anos, vícios, escassez, depressão, insegurança, talvez já estejam em sua família há gerações. Parece que esse é o seu destino. Pensamentos te dizem: aceite, é assim que você é. Mas Deus está dizendo: estou prestes a quebrar maldições geracionais, estou prestes a colocar um fim em tudo que tem te prendido. Essa depressão não vai continuar na sua linhagem, esse vício não vai passar para a próxima geração, essa luta e escassez não são o seu destino. Este é um novo dia. O Deus que falou e os mundos foram criados está quebrando correntes de derrota, de mediocridade, de depressão. As coisas não vão mais ser como antes. Você está entrando em uma nova estação, terá uma força que nunca teve antes, as coisas vão começar a se encaixar, você não vai precisar lutar. Deus está cortando as trancas de ferro. Isso significa que Ele vai fazer acontecer o que você não conseguiria fazer sozinho. Você não tinha o talento, não tinha os contatos, as probabilidades eram contra você, mas de repente tudo vai mudar. De repente você vai entrar num novo nível. De repente você vai quebrar aquele vício. Como isso é possível? Porque o Deus que vai à sua frente está quebrando correntes, cortando trancas de ferro. Conversei com o senhor na semana passada, ele tinha sido alcoólatra por 30 anos. Era tudo o que ele conhecia. Cresceu vendo o pai e o avô lutando com o álcool. Parecia que esse vício seria passado de geração em geração. Ele havia tentado parar, mas não conseguia. E agora estava começando a aceitar essa condição. Um dia ele se sentiu tão miserável que disse: Deus, eu não aguento mais, por favor, manda alguém para me ajudar. Ele orou especificamente: Deus, manda um conselheiro para mim. Aconteceu que ele sintonizou nosso canal na Sirius XM e passou a ouvir por horas e horas todos os dias. Ele me disse, com lágrimas escorrendo no rosto: Gabriel Barreto, você se tornou meu conselheiro. Você foi a resposta da minha oração. Pela primeira vez em 30 anos, ele está sóbrio há 8 meses. Ele não conseguiu por conta própria, mas Deus quebrou as correntes. Deus cortou as trancas de ferro. Talvez existam coisas que têm te segurado por muito tempo. Todas as vozes dizem que isso nunca vai mudar, que você nunca vai conseguir se libertar, nunca vai se curar, nunca vai conhecer a pessoa certa, nunca vai sair das dívidas sozinho. Isso pode até ser verdade, mas a boa notícia é: você não está sozinho. O Deus Altíssimo vai à sua frente, Ele vai quebrar essas correntes. E talvez isso ainda não tenha acontecido, mas não se preocupe, o seu tempo está chegando. Este é o seu ano do sim. Sim para quebrar o vício, sim para a cura, sim para conhecer as pessoas certas, sim para ver novas portas se abrirem. Josué 24, os israelitas estavam diante de 7 nações que eram maiores e mais fortes. Elas tinham mais equipamentos, mais treinamentos. Os israelitas, por si só, não tinham chance alguma. Eles poderiam ter recuado e pensado: talvez não seja da vontade de Deus, nunca vamos conquistar essa terra. Não havia saída no natural, mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ele disse a eles no versículo 12: enviarei vespas adiante de vocês
para expulsar os habitantes. Vocês não precisarão fazer isso com espada nem com escudo. Eu lhes darei a terra que vocês não trabalharam e cidades que vocês não construíram. Como Deus derrotou essas 7 nações poderosas? Será que Ele enviou tanques, tropas de elite? Ou chamou anjos do céu dizendo: Gabriel, vá cuidar disso para mim? Não, Ele enviou insetos. Enviou vespas adiante deles para que não precisassem lutar. Talvez você não veja como a sua situação poderia dar certo, mas não se preocupe, Deus tem muitos insetos. Ele tem formas de agir que você nunca imaginou. Talvez Ele não faça da maneira tradicional. Pare de tentar entender tudo e apenas confie nele. Ele está no controle da sua vida. Ele sabe como te levar até onde você deve estar. Os israelitas poderiam ter racionalizado e pensado: Deus, eles têm os equipamentos mais modernos. Eles têm carros de guerra, são soldados treinados, nós somos ex-escravos, não temos chance, essa não é a nossa batalha. Mas Deus disse: não se preocupem, vocês não precisarão lutar. Eu irei adiante de vocês, vou nivelar os seus montes. Ele era ótimo em elogiar os outros, mas nunca tinha elogiado a si mesmo. Ele se treinou a enxergar as falhas, os tropeços, os momentos em que não deu o seu melhor. Mas a Escritura diz em Filemon, capítulo 1, versículo 6, a nossa fé se torna eficaz quando reconhecemos tudo o que há de bom. Você não pode viver reconhecendo só o negativo, suas fraquezas, os momentos em que não se saiu bem, os dias em que faltou disciplina. Sua fé não será eficaz assim. Você precisa reeducar sua mente para enxergar o bem, focar no que fez certo. Você não terminou tudo no escritório, mas fez alguma coisa. Ainda não superou totalmente o vício, mas está melhor do que no ano passado. Não passou todo o tempo que queria com seus filhos, mas os levou para a escola, vestiu, alimentou, cuidou. Se você só reconhecer o negativo, nunca vai se sentir bem consigo mesmo. Comece a reconhecer tudo o que está fazendo de bom, é isso que vai te ajudar a fazer ainda melhor. Se colocar para baixo, não apenas rouba a sua alegria, mas impede você de crescer e ir além. Toda vez que eu saio desse palco, digo em voz baixa: Senhor, obrigado por ter me ajudado a ir bem hoje. Eu sei que nem sempre vou tão bem assim, mas na minha mente eu vou bem. Outro dia, saí do palco, vi meus filhos perto do globo e a primeira coisa que falei foi: arrebentei. Eles caíram na risada. Não digo isso com arrogância, mas eu celebro a mim mesmo, eu me elogio, eu reconheço o que Deus me capacitou a fazer. Eu sei, é a graça dele, a unção dele, a bênção dele sobre mim. Sim, tenho muito que melhorar. Conheço pessoas que fazem isso melhor do que eu, mas está tudo bem. Eu não estou correndo a corrida delas. Eu me sinto bem comigo mesmo. Você já tem inimigos demais nesta vida. Não seja mais um. Você deveria ser o seu maior incentivador. Ninguém deveria pensar melhor sobre você do que você mesmo. Às vezes nos ensinam assim: não pense bem de si mesmo. Você precisa ser humilde, ser santo, ser pequeno. Mas não é bem assim. Você precisa reconhecer que o Criador do Universo soprou vida em você, confiou a você dons, talentos, habilidades, colocou sobre sua cabeça uma coroa de favor. Não viva a vida pensando pouco de si mesmo, focado nas fraquezas, remoendo os fracassos. Comece a reconhecer o que há de bom em você. Entre no seu potencial. Mostre o talento que Deus te deu. Não seja seu inimigo, seja seu aliado. Quando você reconhece o bem, quando você diz: Senhor, obrigado por me ajudar a brilhar.
O que é interessante é que, se a votação tivesse sido aprovada da primeira vez, a igreja não estaria pronta. Para esse espaço, meu pai tinha acabado de falecer, estávamos passando por mudanças, tentando manter tudo funcionando, sem saber ao certo o que iria acontecer. Eu creio que Deus colocou o edifício em espera, fez com que a proposta não fosse aprovada, porque Ele sabia que aquele lugar era para ser nosso, só que ainda não estávamos preparados. Se tivesse passado naquela primeira votação, provavelmente teria sido vendido para um incorporador. E hoje não estaríamos aqui. Mas 1 ano e meio depois, quando tudo se acalmou após a morte do meu pai e vimos um crescimento incrível, foi como se Deus dissesse: agora sim, deixa eu expulsar os habitantes da sua terra. Deixa eu tirar o time de basquete para poder te entregar a arena que eu já tinha destinado para você. Deus nos deu um espaço que não tivemos que construir. Foi mais do que podíamos imaginar. Jamais conseguiríamos, por nossa própria força. Um time profissional de basquete é maior, mais forte, mais poderoso. Mas Deus é quem dá a palavra final. O que Ele destinou para você. Nenhuma pessoa pode impedir, nenhuma organização, nenhum grupo. Ele sabe qual é o tempo certo. Se ainda não aconteceu, não significa que você perdeu a oportunidade. Deus está guardando o que te pertence e o que estiver ocupando sua terra. Quando chegar o seu momento, não será páreo para o nosso Deus. Ele sabe como remover os obstáculos. Ele sabe como fazer acontecer o que você não conseguiria por conta própria. Conversei com uma senhora que tem um filho no exército. Ele está lotado no Havaí. A família mora no Tennessee. Ele começou a competir em diferentes eventos militares. Ganhou o título de soldado do ano da sua brigada. Os pais estavam muito orgulhosos, já fazia bastante tempo que não o viam, e ele continuava vencendo essas competições. A mãe dele disse ao pai: me sinto mal por ele estar lá sozinho, e a gente não poder estar com ele para apoiar. O pai respondeu: bem, da próxima vez que ele competir, pegue um avião e vá vê-lo. Ela ficou tão empolgada, viajou para o Havaí para fazer uma surpresa para o filho. Quando chegou na base, ele não acreditava no que via. Saiu correndo, deu um grande abraço nela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele disse: mãe, hoje de manhã eu estava caminhando na floresta e orei: Deus, eu preciso da minha família. Por favor, dá um jeito de eu poder vê-los. Essa mãe já tinha voado 10 horas do Tennessee. Ela já tinha aterrissado antes mesmo dele fazer aquela oração. Deus disse em Isaías, capítulo 65, versículo 24: antes que me chamem, eu responderei. Antes mesmo das palavras saírem da boca dele, dias antes, Deus já tinha colocado a resposta a caminho. Esse é o Deus que vai adiante de nós. Coisas pelas quais você ainda nem orou, Ele já preparou a resposta. Meu irmão Paul estava no Haiti há alguns anos atrás, logo depois do grande terremoto. Ele e uma equipe de cirurgiões estavam operando todos os feridos. Em certo momento, o monitor principal que eles usavam durante as cirurgias para acompanhar os sinais vitais dos pacientes parou de funcionar. Sem aquele monitor, não poderiam fazer mais nenhuma cirurgia, seria perigoso demais. Eles procuraram em todo o hospital improvisado, não encontraram outro. Paul e a equipe ligaram para vários lugares, sem sucesso. Parecia que levaria vários dias até que um monitor fosse enviado dos Estados Unidos. Era muito frustrante ter todos os cirurgiões, o talento, a capacidade, mas uma coisa pequena estava impedindo que eles ajudassem tantas pessoas. Algumas horas depois, o administrador do hospital apareceu, um haitiano local,
carregando um monitor novo, ainda na caixa, exatamente o modelo que eles precisavam. Paul e a equipe ficaram espantados por ele ter aquele monitor. Paul perguntou de onde ele o havia conseguido. E ele explicou que 2 anos antes havia participado de um congresso de administradores hospitalares nos Estados Unidos. Todos os participantes tiveram seus nomes colocados num sorteio de brinde de porta. E aconteceu que, entre milhares de pessoas, ele foi o escolhido para ganhar aquele monitor. Na época, não tinha nenhuma utilidade para ele, ficou guardado. Mas Deus sabe o que você vai precisar no futuro. Ele sabe quem você vai precisar no futuro. A boa notícia é que Ele está indo à sua frente, agora mesmo, alinhando as pessoas certas, os recursos certos, as oportunidades certas. Ele já tem soluções para problemas que você nem enfrentou ainda. Antes que você clame, Ele responderá. Ele é um Deus estratégico, nada acontece por acaso. Ele já planejou os seus dias, do fim para o começo. Ele sabe o que você precisa hoje e o que vai precisar daqui a 10 anos. Por que você não confia nele? Um casal jovem em Los Angeles estava se mudando de seu prédio. Enquanto desciam no elevador com o colchão, o elevador parou de funcionar. Eles ficaram presos. Ligaram para a portaria e esperaram. 1 hora depois, finalmente conseguiram sair. Quando estavam carregando o colchão em direção ao caminhão, ouviram uma agitação acima. Olharam para cima e viram um menino de 3 anos brincando na grade da varanda do 3º andar. Muito perigoso. Eles tentaram chamar a atenção do menino para que voltasse para dentro, mas ele não ouvia. Alarmados, correram com o colchão e o colocaram debaixo de onde o menino estava. Em poucos segundos, o menino caiu do 3º andar e aterrissou direto no colchão, sem nenhum ferimento. Ele era autista e não conseguia ouvir o que diziam. A Escritura, Mateus capítulo 10, versículo 29, diz: nenhum pardal cai ao chão sem o conhecimento do Pai. Um simples pássaro. Quanto mais Deus se importa com você e com sua família, você é a posse mais preciosa dele. Ah, Gabriel Barreto, que sorte, que coincidência. Não, isso foi o Deus que vai adiante de nós, fazendo tudo se encaixar. Aquele elevador com defeito foi um atraso divino. Foi Deus fazendo com que ele falhasse, para colocar aquelas pessoas no lugar certo, na hora certa. Você pode ter certeza. Deus vai estar lá para cuidar de você e dos seus filhos. Ele vai estar presente mesmo quando você errar, mesmo quando sair do caminho. Ele não diz: eu irei à sua frente, te protegerei, aplanarei os montes. Se você se comportar perfeitamente, se nunca subir em uma varanda no 3º andar e fizer algo imprudente. Deus te ama incondicionalmente. Ele sabe que vamos cometer erros e em sua grande misericórdia, Ele estará bem ali, pronto para te ajudar a voltar ao caminho certo. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas capítulo 1, versículos 1 a 4. Deus disse a ele para ir à cidade de Nínive. Ele recebeu instruções claras, sabia exatamente o que deveria fazer. Mas Jonas não quis ir para Nínive e foi na direção oposta. Deus disse: vá para a esquerda, e ele foi para a direita. Você poderia pensar que Deus diria: tudo bem, Jonas, agora você está por sua conta. Eu irei à sua frente se você for para Nínive, mas boa sorte se escolher ir por outro caminho. Jonas embarcou em um navio indo na direção errada e surgiu uma grande tempestade. Sim, há consequências por seguir o caminho errado, mas isso não significa que Deus não vai te ajudar. Ele vai te dar outra chance, e mais outra, e outra ainda. O barco estava prestes a naufragar, todos estavam prestes a morrer. Jonas finalmente admitiu que era o culpado
e sem pensar duas vezes o lançaram ao mar. Jonas estava no meio do oceano, em meio a uma grande tempestade, sem colete salva-vidas, sem chance de sobrevivência. Aquilo deveria ter sido o fim. Jonas morreu fazendo a sua própria vontade. Não sinta pena dele. Mas Deus não nos abandona quando cometemos erros. Deus já havia ido adiante de Jonas, mesmo na direção errada. Ele já tinha preparado aquele grande peixe para engoli-lo e poupar sua vida. Assim como Jonas, muitos de nós não estaríamos aqui se Deus não tivesse ido à nossa frente, mesmo quando fomos pelo caminho errado. Nós mesmos causamos os problemas, não foi culpa de ninguém além da nossa, mas Deus, em sua misericórdia, estava ali para nos ajudar a sair daquela situação. Quero que você tenha essa certeza, você não está vivendo esta vida sozinho, o Criador do universo está indo à sua frente, Ele está cuidando de você. Você pode deitar e dormir em paz à noite. Não apenas quando faz tudo certo, mas até quando erra. Talvez você pense que errou demais, que se desviou demais, mas você não estaria ouvindo isso se Deus tivesse desistido de você. Você pode até tentar fugir de Deus, mas nunca terá sucesso. Deus já sabe qual será seu próximo passo. Quando você chegar lá, Ele estará bem ali, não para te condenar, mas para te restaurar, para te dar outra chance, para te ajudar a voltar ao melhor caminho. Você ainda pode se tornar tudo aquilo que Deus te criou para ser. Anos atrás, havia um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos. Ele era muito bem-sucedido, mas fez escolhas ruins e acabou se desviando do caminho. Perdeu sua família e precisou renunciar ao ministério. Foi algo muito triste. Ele vivia se culpando, se sentindo condenado, como se sua vida tivesse acabado. Vários anos depois, ele estava na América do Sul. Um pastor local, que o conhecia, o convidou para visitar sua igreja. Ele estava sentado na plataforma durante o culto. Um homem se aproximou, olhou nos olhos dele, quase em estado de espanto, e começou a chorar. O pastor não sabia o que estava acontecendo. Aquele homem começou a orar por ele. De repente, ele sentiu um calor invadindo seu corpo, como nunca havia sentido antes. Disse que era como se aquele amor estivesse o purificando de toda a culpa, vergonha e dor. E pela primeira vez ele conseguiu perdoar a si mesmo. Aquela noite foi um ponto de virada. Ele saiu dali se sentindo restaurado, sabendo que Deus ainda tinha um propósito para a sua vida. Depois do culto, ele perguntou àquele homem por que havia orado por ele daquela forma. O homem explicou que 20 anos antes, enquanto orava, viu o rosto daquele pastor de repente. E em seu coração, Deus disse: um dia você verá esse homem face a face e será usado para trazer cura e restauração a ele. O interessante é que 20 anos antes, esse pastor americano nem sequer estava no ministério ainda, nem era casado. Mesmo assim, Deus já havia preparado a pessoa certa para ajudá-lo. Deus conhece o fim desde o começo. Ele tem soluções para problemas que você ainda nem enfrentou. Ele vai à sua frente, não apenas para nivelar montanhas, mas para te levantar quando você cair, para te restaurar quando você errar. E Ele terá as pessoas certas no lugar certo, para te ajudar a ser curado e completo novamente. Talvez Deus esteja me usando para te ajudar a voltar ao caminho certo. Nosso encontro não foi por acaso. Deus fez com que nossos caminhos se cruzassem. Você pode ter cometido erros, mas isso não cancelou seu destino. Deus já te perdoou,
A misericórdia dele é maior que qualquer erro. Ele já tem um novo começo esperando por você. Por que você não volta para o jogo? Pare de viver com culpa, condenado. Você não estaria vivo se Deus não tivesse algo incrível preparado para o seu futuro. Amigos, vocês não estão vivendo esta vida sozinhos. Vocês têm uma vantagem. O Deus que vai adiante de vocês está lutando suas batalhas. Você está vivendo preocupado, estressado, se perguntando como tudo vai se resolver. Deus está dizendo: confie em mim, eu cuido de você, eu sei onde você está e sei para onde estou te levando. Aqueles obstáculos que parecem que nunca vão mudar, prepare-se. Este é um novo dia. Eu creio e declaro: Deus está quebrando correntes que te seguravam. Ele está expulsando os habitantes da sua terra. Você vai ver aumento, restauração, cura, recomeços e o cumprimento total do seu destino. E você saberá que foi o Deus que vai adiante de você. Em nome de Jesus.